Quais as dinâmicas sistêmicas por detrás da traição conjugal? O que acontece dentro da relação de casal que favorece uma traição? Se você se interessa por esse tema, preparei esse vídeo para você. A traição conjugal é uma experiência que sempre causa muita dor, muita decepção, muita dificuldade dentro dos relacionamentos afetivos. Frequentemente, quem se vê envolvido em uma relação extraconjugal sente-se culpado ou sente-se envolvido em um turbilhão de emoções do qual não consegue controlar. E quem se vê ou se sente traído, sente-se machucado, ferido, angustiado e frequentemente isto sustenta episódios depressivos e grandes dificuldades. Há muitas questões por detrás da traição conjugal. Quando nós olhamos na perspectiva sistêmica, nós vamos olhar para a dinâmica que acontece dentro da relação de casal. Porque toda relação é uma dança, e esta dança nós chamamos de dinâmica. Isso significa que há padrões complementares e há passos de dança que cada pessoa dentro daquela relação faz. Isto é vivido de uma forma natural e complementar, de tal maneira que aqueles que estão dentro da relação vão experimentando uma conexão que vai sustentando a relação em uma determinada maneira e com um determinado efeito. Assim é comum que quando a gente experimente situações que causem dor, nós olhemos para a responsabilidade do outro, ou olhemos para o comportamento moral do outro, ou ético, e projetemos culpas e responsabilidades. Mas, dentro de uma relação, é sempre útil ampliar o olhar e perceber responsabilidades e corresponsabilidades. E quais são elas? Cada um, dentro desta dança relacional, responsabiliza-se pelo seu passo da dança. Uma dinâmica frequente por detrás das experiências de traição conjugal é o desequilíbrio na troca, no dar e no receber. Costumamos dizer que quem oferta muito favorece com uma força para que quem recebe muito saia da relação. Isso porque quem oferta muito trata o outro como criança. E numa relação onde o outro é tratado como criança ou se comporta como criança, aí ele não pode ficar. Então há uma força natural que leva esta pessoa a olhar para fora da relação de casal. E frequentemente é aquela parte da relação que recebe mais. Ou aquela parte que não retribui no equilíbrio das trocas, que exige muito e que, portanto, demanda muito do outro sem dar em troca. Então, o desequilíbrio das trocas é uma das dinâmicas que gera uma força que faz com que os membros daquela relação olhem para fora da relação. Uma outra são as lealdades invisíveis aos membros do nosso sistema de origem. Muitos homens e mulheres também são fiéis aos padrões emocionais ou aos padrões afetivos que foram vividos no sistema de origem. E muitos traem como o pai, a mãe, ou o avô ou a avó traíram. Muitos repetem os destinos daqueles que vieram antes, sobretudo quando esta vinculação é de amor cego. Eu já falei para vocês que as lealdades invisíveis são vínculos de amor cego que nós temos com a nossa ancestralidade, que nos levam a repetir destinos de maneira inconsciente. E muitos homens que criticam os seus pais acabam comportando-se da mesma maneira dentro da relação a dois com as mulheres. Muitas mulheres que criticam as suas mães, às vezes, tentam, dentro da dinâmica oposta, fazer um movimento de compensação e acaba vivenciando um padrão afetivo oposto que também gera muita dor. Por exemplo, quando a mãe sofreu muito os efeitos de traições conjugais ou daquilo que foi interpretado como abandono e a filha passa para o polo oposto de, na alma, dizer agora quem abandona ou quem trai ou quem comanda sou eu. Estas reatividades ao sistema de origem, estas fidelidades, estas lealdades invisíveis, sustentam movimentos de experiências extraconjugais que geram muita conturbação emocional dentro da relação a dois. Uma outra dinâmica que vemos é a relação do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. O filhinho da mamãe é um homem que é profundamente conectado com as mulheres e o faz à custa de uma diminuição da imagem dos homens dentro do seu coração. Então este é um homem que é fortemente conectado à mãe e o faz à custa da diminuição da imagem do pai dentro de si. A filhinha do papai é a mulher que é fortemente conectada ao pai e aos homens e o faz à custa
de uma diminuição da imagem da mãe e do feminino dentro do seu coração. Costumamos dizer que este homem, por exemplo, o filhinho da mamãe, ele se torna um Dom Juan, porque ele aprende a ter a sua autoimagem fortalecida ou dada pelo desejo feminino ou pela admiração feminina sobre ele. Então, passa de relações em relações no qual a expressão do desejo é evidente. O que caracteriza a fase da paixão, que logo esfria quando nós temos que enfrentar as dinâmicas de construção de uma relação amorosa profunda. Há pessoas que ficam viciadas nessa fase da paixão e não dão conta de evoluir para a intimidade a dois. Sobretudo quando, nessa fase de euforia das emoções, tem o senso de valor pessoal que encontra na vida. Este homem vai precisar tomar a força do pai e do masculino da sua família. Assim como a mulher tomar a força da mãe e do feminino da sua família dentro desse movimento de estar inteiro na existência dentro de si. Então essas são algumas dinâmicas e várias outras podem ser vistas nos campos constelacionais, nos quais, por detrás de uma experiência de traição conjugal, há movimentos da alma de fidelidade ao sistema de origem, de repetição, de amor cego ou de desequilíbrio das trocas na relação de casal, afetando a dinâmica do dar e do receber ou do estar inteiro para uma relação a dois. Convém, portanto, se você experiencia ou experienciou algo nesse tipo, ampliar a sua análise de si mesmo a partir do conhecimento da filosofia sistêmica que a constelação familiar apresenta. O que pode ser feito nos cursos online, o que pode ser feito numa constelação individual de um tema seu próprio para olhar para esta questão, o que pode ser feito com os vídeos do YouTube, por exemplo, que eu ofereço para vocês. Então, se isso te estimula, mergulhe nesse tema e aproveita para deixar aqui os seus comentários e compartilhar com quem você ama aquilo que enriquece e que expande a consciência.